Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das minhas últimas leituras. Eu estou me referindo ao mangá Complicado, publicado aqui no Brasil pela editora LPM Pocket. Então sem mais delongas e bora lá para o vídeo de hoje. Publicado originalmente com o título de Not Simple, dentro da revista Comic Sed entre setembro de 2004 e novembro de 2005, o mangá foi anunciado aqui no Brasil em 2014 pela editora LPM Pocket. No entanto, a obra foi lançada somente no ano passado. Inclusive muitos, incluindo eu, tinham perdido a esperança de que esse mangá fosse publicado aqui no Brasil, pelo menos pela editora LPM Pocket. Em 2021, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal de mangás que quase foram publicados aqui no Brasil, e Not Simple tinha entrado nessa lista. No entanto, felizmente eu estava errado, e muitos anos depois, a editora decidiu lançar esse mangá por aqui. Essa editora aqui é mais especializada em publicações de livros, então ela publicou já diversos clássicos da literatura, como a Metamorfose, Dom Casmurro, diversas obras de Shakespeare. No entanto, a LPM também tem o seu selo de mangás. Inclusive ela foi a primeira editora a publicar um mangá do Inio Asano aqui no Brasil, que no caso foi Solanin, e assim como a maioria das obras dessa editora aqui, esse mangá veio no formato pocket, com em média de 320 páginas, no papel offset. É um mangá de volume único com preço de capa de R$ 44,90, bem salgado. E durante essas 300 páginas vamos acompanhar a história de vida de um rapaz chamado Ian, que obviamente é o protagonista desta história aqui, que vem de uma família bem complicada, para se dizer o mínimo, e nós leitores vamos acompanhar a trajetória desse rapaz a partir dos seus 13 anos até o fim da sua vida, que veio de forma muito abrupta. O mangá se inicia com um prólogo que tem em média 40 páginas, e nesse prólogo vamos acompanhar a história no presente, digamos assim, e logo no início vamos conhecer uma garota chamada Irene. A Irene, pelo visto, está se envolvendo com um rapaz. No entanto, o seu pai parece ser uma pessoa bem possessiva e não gosta nem um pouco da ideia da filha estar se envolvendo com outro cara. E em outras vezes ele já perseguiu os outros namorados dessa garota e com a ajuda dos seus capangas quase os mataram. No entanto, desta vez, para o seu real namorado não ser pego, ela vai fingir estar se envolvendo com um mendigo. Então ela vai procurar na rua o primeiro rapaz que aparenta ser um mendigo para ela e vai puxar um assunto com ele para fingir que é o seu namorado e o seu pai achar que aquele rapaz é o seu namorado verdadeiro, para assim ele não quase matar a pessoa com a qual ela está se envolvendo verdadeiramente. E esse rapaz que ela vai encontrar com uma roupa velha e deitado num banco de praça é justamente o nosso protagonista, Ian. Então do nada ela chega puxando um papo com ele e o chama para ir até uma lanchonete. E dentro dessa lanchonete ela começa a desenvolver uma conversa, e por meio dessa conversa ela vai descobrir algumas coisas inusitadas. A partir do momento em que ele começa a contar a sua história de vida, imediatamente a Irene vai se lembrar de uma conversa que teve há um certo tempo atrás com a sua mãe. E nesta conversa ela contava a história de um rapaz com a qual a irmã dela havia se envolvido. Eles inclusive haviam combinado de se reencontrar alguns anos depois, e a data desse reencontro era justamente o dia seguinte do dia em que Irene encontra Ian na praça. E vai chegar o momento da conversa em que a Irene vai interromper o Ian e vai dizer a ele que ela conhece a mulher com a qual ele havia se comunicado há alguns anos atrás. E ela revela que essa mulher é a sua tia. No entanto, para a tristeza de Ian, essa mulher havia morrido há alguns anos atrás, então ele não a reencontraria no dia seguinte. Apesar de não demonstrar isso naquele momento, é perceptível que o Ian fica bem devastado com essa notícia aqui, e nós leitores vamos entender melhor esse sentimento dele ao ler o epílogo dessa obra, em que vai mostrar o momento em que ele encontra essa mulher. Mas em um certo momento o diálogo dos dois acaba sendo interrompido, isso porque o Ian avisa para a Irene que precisa ir no banheiro, e assim ele faz,
E nesse momento, a Irene aproveita para fazer um telefonema para sua mãe, revelando a ela que encontrou o rapaz da promessa de sua tia. Acontece que nesse momento, sua mãe vai revelar que, na verdade, a mulher com a qual ele havia se encontrado anos atrás não era sua tia, mas sim ela mesma. E durante essa ligação, Irene vai perceber que diversos capangas de seu pai estão rodeando ela e logo ela vai se ligar de que eles estão perseguindo o Ian. Ela se desespera, pois sabe que ele vai ser machucado por esses rapazes, então ela vai correndo até o banheiro e na porta do banheiro ela acaba dando de cara com um rapaz chamado Jim, e mais pra frente a gente vai descobrir que tem uma relação muito próxima com o Ian. Só que essa conversa entre os dois dura muito pouco, isso porque eles começam a ver que está escorrendo sangue daquele banheiro, e ao olhar mais de perto, eles percebem que aquele sangue é do Ian, ou seja, o Ian havia sido morto pelos capangas do pai de Irene. E foi dessa forma, por um mal-entendido, que a trágica vida de Ian chega ao fim. É interessante observar que o mangá já começa com a morte desse protagonista, né? E obviamente a Irene entra em desespero, e o Jin diz o seguinte para a Irene: se você quiser saber mais da vida de Ian, compre o meu livro que eu vou publicar daqui a um ano. Ou seja, ele pretendia publicar uma espécie de biografia desse seu grande amigo. E assim ele faz. Cerca de um ano depois, ele publica essa história, e ao mesmo tempo em que ele publica esse livro, ele também desaparece, então ninguém sabe para onde ele foi, muitos suspeitam inclusive que ele acabou se suicidando. E o título que ele dá para essa biografia da história de Ian é justamente Not Simple, o mesmo nome do mangá. Ou seja, a partir do capítulo 1 dessa obra, meio que a gente vai acompanhar o livro que o Jin publicou. É como se a gente estivesse lendo um livro de um livro. A história se inicia no período em que Ian ainda morava na Austrália junto com seus pais e sua irmã. Acontece que nesse momento da história a sua irmã está presa, isso porque ela participou de um roubo. Mas o período de Kili, que é o nome da irmã desse garoto, dentro da cadeia, não dura muito tempo, mas acontece que esse tempo é o suficiente para fazer com que ela se desencontre do seu irmão. Vai chegar um momento aqui da história em que ela vai ser solta, e ao ir até a casa em que ela morava, ela vai perceber que a casa está à venda, ou seja, os seus pais e o seu irmão não estão morando mais ali, e no primeiro instante ela acaba se desesperando, e claro que ela vai entrar em desespero, só que ela vai acabar encontrando o seu pai ali pelas redondezas, e ele vai revelar a Kili que seu irmão fugiu para a Inglaterra junto com a sua mãe. E é nesse diálogo entre os dois que vamos ficar sabendo também que eles se separaram. Eles vinham tendo uma relação muito ruim há muito tempo, então isso já era quase que inevitável. E será a partir desse momento em que Kili vai começar a sua busca pelo seu irmão, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o cotidiano de Ian na Inglaterra junto com a sua mãe, ainda quando ele tinha seus 13 anos. E percebemos que desde essa idade ele já vinha passando por muitas dificuldades em sua vida, isso porque a sua mãe sempre negligenciou muito ele, principalmente após ela ter se viciado na bebida, então ela basicamente passava o dia inteiro bebendo e não cuidava do seu filho, gastava o seu dinheiro inteiro com bebidas e maltratava o garoto. Inclusive, para conseguir mais dinheiro, em um certo momento ela vai fazer algo completamente asqueroso com seu filho, vai traumatizar o Ian para a vida inteira. E realmente parece que a única pessoa com a qual ele conseguiu desenvolver um certo laço saudável foi com a sua irmã Kili. Por isso que essa esperança por um reencontro dos dois é muito forte. É como se um só tivesse ao outro para se apoiar. E apesar do mangá retratar assuntos um tanto pesados, como abuso sexual e vício em bebidas alcoólicas, a autora não os demonstra de uma forma muito gráfica ou explícita. Por se tratar de uma história que mostra o cotidiano de uma pessoa comum, em certos momentos o mangá pode se tornar um tanto monótono, mas isso não estragou a minha experiência com essa leitura aqui. Com essa obra, a Natsume Ono tem a proposta de simplesmente mostrar recortes da vida de um personagem que passa por diversas dificuldades durante a sua trajetória. Um dos pontos que mais me chamou a atenção dentro desse mangá aqui foi, sem dúvidas, o traço único e muito característico que a autora tem, que na minha concepção se encaixou muito bem com essa história aqui. Aliás, esse traço muito característico e único parece estar presente em outras obras da escritora, como por exemplo em O Homem que Foge, que foi a sua primeira obra publicada aqui no Brasil pela editora JBC. E assim como Complicado é um mangá de volume único, então estou bem interessado
em entrar em contato com essa sua outra obra. E no mais é isso, pessoal. Complicado está longe de ser um dos melhores mangás que eu li. Não vai ser um mangá que vai mudar a sua vida, mas ele cumpre muito bem o seu papel de desenvolver a jornada de um jovem melancólico que busca por um lar que possa ser aceito. Então, se você está em busca de um mangá que seja diferenciado, tanto em seu traço quanto na sua história, de certa forma, creio que vale dar uma chance sim para esta obra aqui. Não é um mangá que todo mundo vai gostar, ele realmente tem um público mais nichado, mas se você está buscando sair um pouco aí da zona de conforto, creio eu que Not Simple é um mangá ideal para você. Enfim, agora eu quero saber de vocês. Digam aí embaixo nos comentários se vocês já leram Not Simple e o que você achou desse mangá aqui. Concorda ou não com a minha opinião? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!